A história começa em uma mansão sombria num dia de tempestade, quando Akira, o assassino silencioso, encontra outro assassino que está atrás do mesmo alvo. Sentindo que está em desvantagem, o outro assassino se recusa a entregar sua presa e enfia a mão na túnica para pegar uma arma escondida. Ele avança e atira as armas em Akira, que as desvia como um fantasma. Em seguida, o assassino ataca com sua espada e cruza golpes com Akira. Enquanto trocam ataques, nosso protagonista faz a espada do outro homem voar, mas ele revida lançando mais punhais. Enquanto Akira desvia dos dardos, o outro assassino ataca com uma arma oculta. Para sua surpresa, Akira some diante de seus olhos e reaparece atrás dele. O assassino tenta encontrar uma brecha, mas Akira bloqueia todos os seus ataques e o força a baixar as mãos. Então, o inimigo desfere um chute com um sapato que tem uma lâmina, mas Akira antecipa e o esfaqueia no braço. Depois ele quebra a perna do oponente e o derruba no chão. Apesar de ter outros truques, o assassino aceita a derrota e sua própria espada, que estava caindo, acaba se cravando em seu corpo. Depois, o assassino silencioso se infiltra facilmente na mansão e observa um homem dormindo. Ele hesita por um momento, mas no fim, levanta a espada para acabar com a vida do seu alvo. Contudo, antes desses acontecimentos, Akira era apenas um estudante normal no Japão. Durante sua vida escolar no Japão, umas garotas perguntam ao seu amigo se ele queria almoçar com elas. Ele responde que tem trabalho do Grêmio Estudantil, e as meninas se surpreendem com o quanto ele trabalha como presidente. Em uma mesa próxima, alguns estudantes agradecem a uma garota chamada Shori por ter ajudado. Enquanto isso, o amigo de Akira, Nanase, se aproxima dele enquanto lê light novels, romances leves, no celular. O garoto pergunta se ele gosta de Yuri e Isekai, mas nosso protagonista só responde que lê o que consegue de graça. O garoto vai embora depois de pedir para ele recomendar mais novels gratuitas se encontrar. Vendo-o sair, algumas garotas se perguntam com quem Nanase estava conversando no almoço. Até Akira fica surpreso que alguém tenha falado com ele, já que ele é basicamente invisível na escola. Porém, de repente, o celular dele começa a falhar e uma esquisita escuridão aparece no teto da sala de aula. A escuridão forma um círculo mágico que se junta sobre os pés dos estudantes. Todos ficam chocados quando o círculo os teletransporta para um castelo gigante. Enquanto tentam entender onde estão, aparece um padre estranho e informa que um rei está prestes a vê-los. Depois que o padre se afasta, os garotos veem um rei e uma princesa em pé e se perguntam quem são. O rei avança e explica que invocou os estudantes de outro planeta para o mundo dele, chamado Morrigan. Ele revela que estão no Império Hetsi do continente humano, que está sendo invadido por demônios. O rei diz aos estudantes que, como guerreiros de outro mundo, eles podem derrotar o rei demônio, e todos ficam empolgados para começar a aventura e a luta. No entanto, o padre revela que apenas com um deles pode ser o herói lendário e pede que testem suas habilidades. Um garoto coloca a mão sobre uma esfera mágica, mas descobre que não é o herói. O padre diz a ele que, mesmo não sendo herói, continua sendo um soldado poderoso. Em seguida, uma garota chamada Yuki descobre que é uma feiticeira, e Tomo descobre que é um cavalheiro. Depois que Shori descobre que é uma curandeira, o padre explica que todos podem ver seu status sem precisar tocar na esfera. Todos os garotos começam a verificar seus status, e Nanase pergunta o de Akira. Akira revela que é um assassino, mas fica confuso com o quão superiores e esmagadoramente poderosas são suas outras estatísticas. Então, o amigo dele avança e toca na esfera, mostrando seu potencial com a classe de herói. Enquanto o padre elogia o amigo por suas estatísticas incríveis, todos os estudantes aplaudem o belo presidente do Grêmio. Entretanto, Akira se pergunta como o amigo se tornou herói tendo estatísticas ruins, já que as dele são muito mais altas. Quando Nanase pede para ele mostrar a classe, Akira fica em silêncio, questionando se pode confiar no rei suspeito e em sua história sobre os demônios. Ele decide manter sua classe verdadeira em segredo. Akira usa um feitiço de discrição para esconder a presença. Nesse instante, Nanase acha que Akira sumiu e vai embora enquanto Asagina testa a classe. Assim que todos terminam os testes, o padre informa que preparará equipamentos especiais para cada um e pede que descansem nos quartos designados. Aliviado por não ter sido descoberto, nosso protagonista segue os outros estudantes enquanto permanece oculto. Ao notar uma câmera em um corredor, ele percebe que o rei está vigiando os estudantes e fica aliviado por ter decidido não confiar nele. Porém, ele não se dá conta de um cavalheiro que o observa por trás. Mais tarde naquela noite, Akira encontra um armazém abandonado e decide restar no prédio. Depois de se ajeitar, resolve explorar o prédio em busca de informações. Ao contemplar a paisagem estrangeira da cidade, Akira se surpreende por estar realmente em outro mundo. Ele salta entre as torres do prédio, maravilhado com suas habilidades sobre-humanas. Em seguida, escuta vozes em um cômodo e se esconde para espioná-los. Nosso protagonista ouve a princesa dizer ao rei que os estudantes são apenas crianças ingênuas com classes especiais. Confiante, o rei diz a ela que comece o plano e ela deixa a sala. Parado atrás do rei, Akira se pergunta o que ele está tramando e pensa que poderia facilmente acabar com a vida dele. O rei se sente incomodado com a presença de alguém, mas ao se virar, não vê ninguém e volta ao trabalho. No dia seguinte, nosso protagonista almoça enquanto continua oculto, perguntando-se se deveria contar aos estudantes os planos do rei. Ele percebe que, de qualquer forma, eles não acreditariam nele.
Em uma mesa próxima, o amigo se levanta e diz aos estudantes que o rei lhes fez um favor ao invocá-los com habilidades poderosas. O amigo acredita que eles devem trabalhar juntos e recompensar o rei derrotando os demônios. Enquanto todos os estudantes aceitam apoiar seu herói, Akira percebe que foram enganados pela falsa história do rei. Após o almoço, o comandante dos cavaleiros, chamado Saran, reúne todos os heróis do lado de fora para treinar. Enquanto Saran se gaba do seu título como a última defesa do reino, seu parceiro Gilles o lembra de ser mais humilde. Em seguida, Saran informa aos estudantes que eles receberam um treinamento especial durante um mês, antes de irem a um labirinto para lutar contra monstros. Sabendo que não tem experiência em combate, Saran tranquiliza os estudantes dizendo que lhes ensinará o básico. Enquanto os estudantes se empolgam com o treinamento, Akira permanece nas sombras, perguntando-se o que Saran está tramando. Enquanto Akira vai buscar mais informações, Saran deixa os garotos com Gilles e se retira do campo. Nosso protagonista caminha em direção a uma fonte de água, mas Saran o chama. Akira se assusta, perguntando se a habilidade de descrição tinha um limite de tempo. No entanto, Saran garante que o feitiço de ocultação ainda está funcionando, mas que não pode escondê-lo dele. Saran explica que tem olhos místicos, que lhe dão visão térmica e permitem detectar o calor das pessoas. Querendo se proteger, Akira pega sua faca, mas Saran diz que não vai entregá-lo a ninguém. Sabendo que Saran está do lado do rei, Akira hesita se deve confiar nele, mas o capitão dos cavaleiros diz que tem suas próprias razões. Então, ele pede para Akira manter o encontro em segredo do rei, e Akira finalmente decide confiar nele. Depois de se sentarem para conversar, nosso protagonista diz a Saran que quer ler os arquivos do rei para aprender mais sobre o mundo. Saran pergunta qual o nível da habilidade de descrição de Akira, e ele revela que já está no máximo. No entanto, as outras habilidades dele ainda estão todas no nível 1, então ele não sabe como treiná-las. Surpreso, Saran sorri e se oferece para ensiná-lo, dizendo que os arquivos não têm muita informação útil de qualquer forma. Akira fica empolgado por poder ficar mais forte e explorar este novo mundo, mas também pensa que ainda quer voltar para casa com a família. Saran concorda, mas acredita que ele deve se fortalecer para sobreviver até encontrar um caminho de volta. Akira se sente culpado por receber a orientação de Saran de graça, então o cavaleiro diz que ele pode pagar contando histórias sobre seu planeta natal. Enquanto o belo cavaleiro estende a mão, Akira sorri e a aperta, apresentando-se formalmente por respeito. Assim que começam a treinar juntos, nosso protagonista aprende que, além de humanos e demônios, o mundo também é habitado por elfos e homens-fera. Enquanto Saran submete Akira a um treinamento físico intenso, explica que o nível de uma classe só pode aumentar derrotando monstros, mas que ele pode subir o nível das habilidades treinando por conta própria. À medida que treinam todos os dias, Saran se surpreende ao aprender sobre o planeta Terra e todos os seus avanços tecnológicos. Pensando em como toda a tecnologia lhe parecia chata e comum antes, Akira sente que agora sente falta dela neste novo lugar. Depois de um tempo, Saran está em uma sala com Gilles, que pergunta por que ele passou tanto tempo com Akira. Saran diz que as histórias dele eram boas demais, e Gilles também se sente fascinado por elas. Quando Saran revela que Akira é o verdadeiro herói com a habilidade de descrição no máximo, Gilles se surpreende, pois apenas o primeiro herói do mundo deles havia atingido esse nível. Então, quando Akira se aproxima da sala, Gilles se retira para dar privacidade a Saran com ele. Entregando a Saran um livro dos arquivos do rei, nosso protagonista diz que ele contém informações problemáticas. Saran confirma, dizendo que o livro contém seus planos para destronar o rei. Sabendo que Akira o encontraria, Saran explica que ele mesmo escreveu o livro e o disfarçou como um livro de receitas. Ele conta que o rei é um homem terrível que tenta controlar o mundo para seu próprio benefício. Ao se lembrar do plano do rei, Akira fica pensativo. Então, Saran diz que os cavaleiros reais também têm seus próprios problemas com o rei, e Akira deduz que eles estão tentando tirá-lo do poder sem recorrer a muita violência. Impressionado com a observação, Saran concorda, e Akira comenta que, como assassino, poderia facilmente acabar com o rei sem que ninguém notasse. Ele revelou que conseguiu entrar sem problemas no escritório do rei no primeiro dia, mas que não teve coragem de matá-lo. Saran concorda, dizendo que só porque ele tem a classe de assassino, não significa que deva se forçar a tirar vidas. Akira pensa que não gostaria que a sua família soubesse que ele se tornou assassino. Enquanto Saran concorda com a decisão dele, Akira se pergunta por que confia tanto nele. Saran explica que confia porque vê nele sabedoria e potencial, como no dia em que ele decidiu não acreditar cegamente na palavra do rei. Aos olhos de Saran, isso significa que Akira é alguém que sabe como enfrentar os problemas por conta própria e que não se deixa enganar facilmente. Em silêncio, nosso protagonista confessa tranquilamente que nunca recebeu muita atenção quando era criança. Isso confunde Saran, então Akira diz que ele é o único que o elogiou tanto. Saran sorri e pergunta se Akira pode ajudá-lo a destronar o rei pacificamente, como agradecimento pelos elogios. Akira diz que vai pensar no assunto e se retira da sala. Depois de um mês completo de treinamento, Saran anuncia aos estudantes que eles irão explorar o grande labirinto de Cantinen.
Enquanto uma multidão se reúne em volta dos guerreiros para se despedir, Akira se surpreende por receber tanta atenção. Ele nota uma garota observando de longe e pergunta o que ela faz ali. A garota fica irritada, dizendo que o povo dela sacrificou muito para invocar os heróis. Nosso protagonista responde que não sabe o que aconteceu, e ela diz que eles se encontrarão novamente quando ele descobrir. Depois, os heróis entram no labirinto, onde enfrentam uma batalha contra monstros. Um estudante ativa uma armadilha que os expõe a ogros gigantes. Enquanto Akira elimina um dos ogros, pergunta a Saran se devem recuar, e ele concorda. Para abrir caminho para os estudantes, Saran usa um feitiço de espada divina e elimina todos os monstros que bloqueiam a passagem. No entanto, quando saem pela porta, encontram ainda mais monstros bloqueando o caminho. O amigo se lembra de uma bomba de fumaça que a princesa lhe deu para emergências e decide usá-la. A bomba acaba com os monstros pequenos, mas da fumaça surge um poderoso minotauro. Quando Jules entra na sala com os outros, ele se surpreende ao ver um minotauro tão forte em um nível tão baixo. Akira corre para atacar e desvia do golpe do minotauro, subindo em seu corpo. Ele golpeia o monstro, mas a pele dura faz sua espada se partir em pedaços. Surpreso, Akira desvia de outro ataque e retorna pro lado do amigo, que está exausto demais para lutar. O amigo se sente culpado por não poder lutar, mas Akira diz que ele precisa se apoiar nos outros também. Ele lembra que os outros estudantes também foram treinados para lutar, mas o amigo começa a entrar em pânico, achando que é um fracasso como herói. Nosso protagonista se pergunta por que o amigo está agindo de forma tão estranha e pede a uma feiticeira que o cure. Ela avança e lança um feitiço, removendo uma maldição demoníaca que estava causando o pânico do amigo. Com o amigo curado, Akira se coloca ao lado de Saran e pergunta se pode usar certa técnica. Saran acena com a cabeça e lança um relâmpago para atordoar o minotauro diante dos estudantes, que ficam chocados. Aproveitando a oportunidade, Akira aparece silenciosamente atrás do minotauro e se prepara para usar sua magia de sombras definitiva. Akira ativa sua magia das sombras e envia estacas afiadas feitas de pura escuridão em direção ao minotauro, que ainda está lutando com um raio de Sarin. No entanto, o minotauro consegue se libertar logo e mira em Akira, sem saber que ele já lançou seu feitiço. Enquanto o minotauro balança seu machado pesado em direção a Akira, sua mão é perfurada pelas estacas escuras. Akira perfura seu corpo com ainda mais estacas. E quando ele está confiante de que o monstro não pode se libertar delas tão facilmente, ele começa a puxá-lo para o abismo escuro sob seus pés. O minotauro é engolido pelo abismo, e as estacas arrancam sua cabeça logo antes dele desaparecer completamente. Todos ficam chocados ao ver que Akira conseguiu derrotar um monstro incrivelmente forte. Mas então, de repente, seus poderes ficam fora de controle. Todos entram em pânico enquanto ele tenta retrair as estacas das sombras, mas, felizmente, Sarin se adianta para ajudá-lo a se acalmar. Graças à sua orientação, Akira consegue recuperar o controle de seu poder, desativando sua magia das sombras. Ele se sente sortudo por ainda estar vivo, e Sarin diz a ele que ele realmente superou suas expectativas hoje. Assim que retornam da masmorra, Sarin agradece por salvar a vida de todos, mas ele não sente que merece todo o crédito. Ele diz que sem Sarin para apoiá-lo, ele não teria conseguido derrotar o Minotauro, especialmente porque ele não tinha conseguido lançar a magia das sombras adequadamente no treinamento. Sarin comenta que é a primeira vez que ele ouviu falar de uma habilidade extra chamada Magia das Sombras, e ele concorda que Akira mal consegue controlar o feitiço agora. Ele o avisa para ter cuidado ao usá-lo da próxima vez, e então decide dar-lhe uma espada samurai que o primeiro herói forjou. Akira pega a espada e pergunta a Sarin por que ele não a dá ao herói atual em vez de a ele. O comandante responde que Souto já tem a espada sagrada. No entanto, o motivo maior é que Sarin roubou a espada do tesouro real, e dá-la ao herói estúpido o faria ser preso em pouco tempo. Akira aceita a espada de bom grado e então descobre que há algumas inscrições perto do punho. A primeira diz Yato no Kami, e na próxima inscrição o primeiro herói deseja que sua espada possa guiar seu sucessor em tempos de dificuldade. Akira diz que gostaria de ter conhecido o primeiro herói. Falando do herói, Akira se lembra da maldição que foi lançada sobre Souto e como eles não conseguiram quebrá-la, não importa quantas vezes o encantador tentasse. Ele sente que algo estranho está acontecendo e Sarin tem uma teoria sobre isso. A pessoa por trás da maldição é na verdade a princesa, que está tentando transformar Souto em seu fantoche usando um ritual de magia negra. No entanto, Akira chega bem a tempo e destrói o cristal mágico que ela estava usando para realizar o ritual. A princesa fica brava e pergunta como ele se atreve a entrar no quarto de uma mulher sem a permissão dela. E Akira simplesmente aponta sua espada para ela, dizendo que uma bruxa que amaldiçoa outras pessoas não é uma mulher. Ele pergunta a ela por que diabos ela está fazendo isso, e a princesa responde que é tudo pelo bem do rei. Akira pergunta por que ela está obedecendo ao rei, e a princesa repete a declaração anterior com olhos que parecem desprovidos de vida e razão. Akira percebe isso também, e sai do quarto. Mas a princesa tem mais cristais mágicos que ela planeja usar para amaldiçoar o resto dos alunos. Enquanto isso, Akira leva o cristal para a casa de Sarin e diz a ele que ele estava certo sobre a princesa amaldiçoar Souto.
Parece que isso não é novidade, porque Sarin comenta que ela ainda não desistiu de seus autos malignos. Ele pergunta a Akira se ele mostrou o rosto para a princesa, e ele afirma, dizendo que queria ter uma conversa adequada com ela, mas ela não era muito boa com as palavras. Sarin responde que a princesa não passa de um fantoche do rei agora, e então diz a Akira para não dormir dentro do palácio à noite. Akira fica curioso sobre o motivo, e Sarin explica que a princesa pode amaldiçoar qualquer um, mas não ele, já que ele nunca revelou seu status a ela. Isso significa que ela tentará matá-lo em vez disso, e Sarin quer que ele fique longe do palácio. Akira pergunta se ele não vai repreendê-lo por mostrar o rosto de forma descuidada, e o comandante responde que os adolescentes devem ser impulsivos e imprudentes, e é dever dos adultos como ele encobrir isso. Na manhã seguinte, Akira acorda com uma comoção vindo do palácio e, assim que chega lá, encontra uma grande multidão reunida. Ele percebe que Soto está livre da maldição e pergunta o que está acontecendo ali. Soto responde que Sarin está morto, e Akira não consegue processar essa notícia. Ele corre pela multidão para ver o corpo morto de Sarin deitado no chão, com uma adave atravessada em seu coração. Akira fica devastado por perder seu único amigo neste mundo, mas seus colegas dizem para ele parar de fingir porque eles acreditam que ele é o assassino. Eles apontam que a adaga usada para matar Sarin pertence a ele, e Akira lembra que sua adaga se estilhaçou na luta contra o Minotauro. No entanto, ninguém está disposto a ouvi-lo, e eles o acusam de ser sombrio e indigno de confiança desde que todos vieram para cá. Akira se pergunta se eles estão sob a maldição da princesa, e ele é confirmado pelo modo como todos o culpam. Apenas Soto o defende, dizendo que eles precisam investigar o assunto minuciosamente. Mas o rei declara que Akira será executado por assassinar o amado comandante deles. Ele ordena que seus guardas o derrubem, mas Akira usa uma habilidade para esconder sua presença e escapa ileso. Enquanto o rei envia suas tropas para procurá-lo por todo o palácio, Akira vai até Gil, que revela que a unidade de assassinato de elite matou Sarin sob ordens diretas do rei. O esquadrão de assassinato está atrás dele também, mas Sarin antecipou isso e preparou suprimentos de viagem em seu quarto. Gil diz a Akira para pegar os suprimentos e fugir, e ele agradece ao vice-comandante antes de correr para o quarto de Sarin para pegar os itens, mas esquecendo uma bolsa menor na pressa. À noite, o rei fala sobre como Sarin caiu mais facilmente do que ele pensava, e agora não há ninguém que possa se opor a eles. A princesa lhe diz que a lavagem cerebral de todos os alunos, exceto o herói, está completa, e agora eles só precisam de um motivo para iniciar uma guerra com os reinos vizinhos. O rei fica satisfeito ao ouvir isso, e diz à princesa para despachar os assassinos atrás de Akira, para garantir que ele não sobreviva o tempo suficiente para se tornar uma ameaça para eles. Enquanto isso, Akira está escondido na masmorra, porque Sarin uma vez lhe disse que é o melhor lugar para evitar pessoas o perseguindo, mas a única coisa que falta é água potável limpa. A masmorra também é o melhor lugar para subir de nível e melhorar as habilidades, mas a maioria das pessoas não faz isso porque é muito perigoso. Sarin havia avisado Akira que nem mesmo sua habilidade de ocultar presença o protegeria de monstros de alto nível que têm sentidos incrivelmente aguçados. Mas se ele subir de nível suficiente, ele será capaz de apagar seu cheiro e até mesmo sua temperatura corporal para enganar quase qualquer um. Seguindo suas palavras, Akira começa a ir mais fundo na masmorra, lutando contra monstros poderosos como cães de fogo que explodem ao morrer. Akira se lembra que Sarin uma vez lhe falou sobre a habilidade especial que todos recebem ao atingir o nível 100 e como isso os torna realmente mais fortes. Derrotar os chefes da masmorra é a maneira mais rápida de obter mais experiência, mas também é uma batalha de vida ou morte da qual ele não pode fugir quando começa. Akira está determinado a ficar forte rapidamente a todo custo, e depois de derrotar os cães de fogo, ele entra na sala do chefe, onde um gigantesco leão demônio está esperando por ele. O monstro leão imediatamente começa a atacá-lo, e Akira desvia de tudo, mas ele não percebe que a cauda do monstro é uma cobra que pode cuspir veneno, sendo pego de surpresa pelo veneno. O monstro o apunhala com sua garra. Akira percebe que tem sorte de estar vivo agora, mas ele não planeja desistir ainda enquanto o leão o atira para longe. Akira decide ir com tudo e libera sua magia das sombras. As estacas escuras imediatamente perfuram o monstro e o rasgam em pedaços, mas Akira não consegue controlá-lo por muito tempo e desmaia. No entanto, uma voz masculina vem de dentro dele, dizendo que o mestre sofreu muito dano, então a magia da sombra será ativada por força. A sombra se move rapidamente para perto de seu corpo e entra no modo de cura, usando a mana armazenada em sua magia das sombras, para curar seus ferimentos. De volta ao palácio, o Soto diz a seus colegas que eles devem partir para derrotar o Lorde Demônio agora. Mas a maioria deles diz que não é o momento certo, já que o comandante da noite acabou de mover. Soto insiste que eles precisam começar a se mover agora ou será tarde demais. Mas a maioria dos alunos está sob a maldição e eles dizem que é inútil. Soto declara que irá sozinho nesse caso, mas, felizmente, algumas pessoas dispostas a ir com ele. Soto não entende por que eles escolheriam segui-lo quando estão amaldiçoados, mas eles estão confiantes de que superaram a maldição.
A encantadora diz que conseguiu diferenciar entre pessoas amaldiçoadas e normais e tem certeza de que todos ali estão livres da maldição. O espadachim alto, Ezahri, leva o crédito por isso, dizendo que se lembra vagamente de ter cortado alguns cristais estranhos em um quarto desconhecido. Ele não se lembra de como chegou lá, ou como encontrou uma espada samurai, mas desde então, alguns alunos ficaram livres da maldição. Acontece que foi Gil quem fez isso acontecer. Sua habilidade de sugestão é mais poderosa do que qualquer maldição quando se trata de fazer seu alvo realizar apenas uma ação simples. Ele está feliz por ter conseguido salvar pelo menos alguns alunos, porque essa foi a última ordem de Sarin. E agora, ele só pode desejar-lhes boa sorte em sua jornada. Enquanto isso, Ezahri pensa que eles precisam se juntar a Akira o mais rápido possível, porque sua intuição lhe diz que Akira está ficando mais forte, muito mais rápido do que todos os outros, e eles definitivamente precisam dele em sua equipe. Ele se lembra da época no mundo real em que encontrou Akira trabalhando em um emprego de meio período em uma passagem de nível. Akira pediu para ele manter segredo porque não queria que seus colegas e irmã mais nova descobrissem sobre seu trabalho, e Ezahri não se importou com isso. Enquanto conversavam sobre suas irmãs, descobriram que as garotas eram melhores amigas, o que lhes deu um motivo para manterem boas relações um com o outro. De volta à masmorra, Akira acorda, sonhando com um incidente também, e se pergunta se Ezahri está seguro. Ele de repente nota que seu corpo está se sentindo muito melhor do que deveria e abre seu status para descobrir que suas estatísticas aumentaram e seu HP está de volta ao máximo. Não apenas isso, sua habilidade de magia das sombras subiu de nível, embora ele a tenha usado apenas uma vez, e ele não consegue entender como tudo isso é possível. No entanto, ele não tem tempo para pensar nisso e decide continuar indo mais fundo na masmorra. Ele logo alcança o 75º andar da masmorra e um monstro slime imediatamente o ataca. Akira fica surpreso ao ver um slime nos andares inferiores e imediatamente o corta e, surpreendentemente, uma linda elfa cai dos restos do monstro. Akira fica confuso com isso e decide usar a habilidade chamada Olho do Mundo, que ele nunca teve a chance de usar antes. No momento em que usa as habilidades, ele vê muitas coisas horríveis que quase o fazem vomitar, mas ele cancela a habilidade antes que ela possa sobrecarregar sua mente com novas informações. Nesse momento, a garota elfa Amélia acorda e Akira pergunta se ela está bem. Ela responde que está bem, mas Akira não confia nela porque viu seu status antes de descobrir que seu HP havia caído para apenas 2%. Ele também sabe que Amélia tem a habilidade Olho do Mundo e já a usou nele. Ela o chama pelo nome e pergunta que lugar é aquele, e ele diz que é uma masmorra onde ele está tentando subir de nível. Ele então começa a repreendê-la sobre como não é bom espiar os status de outras pessoas, mas ela de repente desmaia em seus braços. Akira descobre que ela está com febre e a leva para o 69º andar para se recuperar. Amélia fica assustada ao acordar, mas Akira diz para ela beber água para se manter hidratada. Ele dá mingau para ela comer depois disso. E ela pergunta por que ele a levou até o 69º andar, vinda do 75º. Akira responde que este era um andar mais próximo com uma fonte de água e então pede para ela descansar um pouco. Ela agradece por tê-la salvado e então revela que é uma princesa, mas Akira realmente não se importa com isso. Logo depois disso, Amélia se recupera totalmente e se junta a Akira em sua jornada, enquanto ele alcança o 80º andar da masmorra. Ela usa sua magia da gravidade para ajudá-lo em sua batalha, mas ele não está muito feliz com ela o seguindo para o perigo. Ela diz que está indo para o mesmo caminho e então declara com confiança que é forte o suficiente para cuidar de si mesma. Akira não tem escolha a não ser levá-la junto agora, e logo eles entram na sala do chefe, onde encontram um dragão aterrorizante pronto para matar qualquer intruso. O dragão imediatamente sopra chamas azuis em direção a eles, mas eles conseguem desviar. Akira esconde sua presença enquanto Amélia pressiona o dragão com sua magia da gravidade, dando-lhe a chance de atacar. No entanto, o dragão o vê se aproximando apesar de seu feitiço de invisibilidade e o atinge para longe. Amélia grita para Akira que o dragão está o detectando através de sua mana e pede para ele misturá-la com a mana ao redor. Akira ainda não aprendeu a fazer isso, então decide lutar como sempre lutou. Ele ativa a magia das sombras e envia uma única estaca escura em direção ao dragão, arranhando seu rosto e forçando-o a mudar de trajetória. Usando essa chance, ele apunhala o olho do dragão com sua espada, derrubando-o. Amélia fica realmente impressionada com seu método de luta imprudente, mas enquanto ela está prestes a perguntar os detalhes sobre seus poderes, o corpo do dragão começa a brilhar, assustando os dois. O dragão se transforma em um gato azul gigante e nem Akira nem Amélia conseguem entender como isso é possível.
Amélia usa sua habilidade, Olho do Mundo, e descobre que o gato é um metamorfo, e foi assim que ele se transformou em um dragão. Tudo faz sentido para ela agora, porque um dragão de verdade teria sido muito mais durável do que o gato. Akira fica impressionado com a facilidade com que Amélia consegue usar seu Olho do Mundo, e ela pergunta por que ele não o está usando. Ele se lembra de como seu cérebro quase se dividiu da última vez que tentou usar a habilidade, e acredita que foi porque seu nível é muito baixo para usá-la corretamente. No entanto, Amélia acredita que Akira está rejeitando a habilidade, e é por isso que ele está tendo problemas com ela. Nesse momento, o gato preto acorda e começa a falar. Ele está desapontado por ter sido derrotado por um humano e uma elfa, mesmo tendo se transformado em um dragão apenas por diversão. Akira fica perplexo ao ouvir o monstro gato falar, e ele se ofende com sua reação. Ele diz para ele não o juntar a outros monstros de baixo nível que são movidos puramente pelo instinto, porque ele é um ser de intelecto superior criado pelo próprio Lorde Demônio. Akira responde que isso não faz diferença, porque após o último golpe o gato não será capaz de revidar. O gato preto não se importa em morrer, mas ele tem uma mensagem para Akira antes de morrer. Ele se levanta e começa a irradiar uma aura ameaçadora, dizendo a Akira que o Lorde Demônio o espera em seu castelo, situado nas profundezas do continente demoníaco de Vulcano. Essa mensagem deixa Akira desconfiado, e ele pergunta como o Lorde Demônio sabe sobre ele, e por que ele quer que ele vá ao castelo dele. O gato preto responde que o Lorde Demônio é um ser muito além de sua compreensão, então ele não pode lhe contar mais nada. Ele então se deita no chão, dizendo a Akira para matá-lo, mas ele recusa. O gato diz para ele parar de fingir ser legal, porque os humanos consideram todos os demônios e monstros seus inimigos, então faz sentido ele matá-lo logo. Akira não concorda com ele, porque para ele o verdadeiro inimigo é o rei, e ele não acredita em suas palavras de que os demônios são seus inimigos. No entanto, Amélia o lembra que a porta da sala do chefe não abrirá a menos que eles matem o chefe, ou o chefe os mate. O gato preto concorda com ela, perguntando a Akira se ele planeja morrer de fome ali. Ele pergunta o motivo pelo qual ele não quer matá-lo, e sua resposta é simples e surpreendente. Ele responde que ele é um homem-gato, e ao contrário de outros monstros, o gato preto pode falar com ele. Ele acredita que deve haver uma brecha que lhes permita sair da sala do chefe, sem matar o gato. E Amélia se lembrou que havia outra maneira de fazer isso. Ela diz que se Akira fizer um pacto com o gato preto e o aceitar como seu familiar, ele deixará de ser reconhecido como um monstro-chefe, e a porta se abrirá. O gato preto ri da ideia, dizendo que apenas um usuário de magia experiente, com grande controle sobre a mana, pode fazer o ritual, e Akira não tem o que é preciso. Amélia discorda dele e revela que ele já superou o limite necessário para fazer o ritual. Ela lembra ao gato preto que Akira separou sua mana de seu corpo para confundi-lo antes, o que é algo que apenas o primeiro herói fez. Amélia está confiante de que Akira pode realizar o ritual, mas não tem certeza se ele terá sucesso. Ele pergunta a ela o que acontece se ele falhar, e o gato preto responde que um deles morrerá, e no pior dos casos, ambos podem perder suas vidas. Akira está disposto a correr esse risco, e o gato preto não entende por que ele faria isso. Ele diz para ele prosseguir porque ele não se importa em morrer. E Akira fica irritado com o modo como ele age, tão indiferente à vida ou à morte. O gato preto responde que viver mais tempo não lhe trará alegria, e Akira decide conversar com ele mais tarde. Ele pergunta a Amélia como conduzir o ritual, e ela revela que o primeiro passo é dar um novo nome ao gato. Akira o nomeia Night, Noite, por causa de sua linda pelagem que o lembra do céu noturno. O gato não reage ao nome, e então Akira passa para o próximo passo, que é despejar mana em sua pata. Amélia o avisa que não há como voltar atrás depois que ele começar a despejar mana, e se ele falhar em controlar o gato, ele pode perder sua vida. Akira está confiante de que terá sucesso, e quando ele começa a despejar sua mana na pata do gato, ele sente uma onda poderosa o afogando. Ele percebe que é isso que está dentro do gato, mas então, de repente, ele se encontra caindo em direção a uma cidade em chamas. Akira fica horrorizado ao ver a visão hedionda, e então ele percebe Night se debatendo pela cidade, matando qualquer um que tente escapar. Ele tenta parar Night, mas ele o ataca com sua mana escura, causando sérios danos a ele. Assim que Akira se levanta, Night diz para ele parar de hesitar e matá-lo, porque essa é a única maneira dele sair vivo daquele lugar. Akira ainda não consegue se obrigar a atacar o gato. Então Night começa a atacar novamente, atingindo-o com suas garras poderosas. O dano que Akira sofre no mundo dos sonhos começa a afetar seu corpo no mundo real também, e ele finalmente decide revidar.
Ele atira sua adaga em Night, que a desvia facilmente e então começa a carregar seu poder das trevas para terminar rapidamente a batalha. Akira avança em direção a ele, mas em vez de atacar, ele se deixa ser apunhalado pelas garras de Night. O gato preto fica perplexo com sua ação e pergunta o que diabos ele está tentando fazer. Akira responde que não quer matá-lo, e ele sabe que Night também não quer matar ninguém. Night responde que ele é um monstro, e mesmo que seja inteligente, seu instinto continua dizendo para ele matar qualquer um em seu caminho. Akira sabe que Night está farto de matar os outros, então ele diz que ele não precisa mais lutar contra seu instinto sozinho. Ele segura suas garras, prometendo cuidar dele e garantir que ele não precise fazer algo assim nunca mais. Lentamente, o mundo dos sonhos começa a desaparecer, e à medida que Night começa a confiar nele, ele se transforma em um gato de tamanho normal e encontra conforto nos braços de Akira. O sol nasce no mundo dos sonhos, transformando-se em um reflexo da paz que Night está experimentando nos braços de Akira. Com isso, Akira retorna do mundo dos sonhos e assim que percebe que o ritual do pacto funcionou, ele toca em Night para confirmar. Uma marca dourada aparece no dorso de sua mão e então a marca vermelha na testa de Night também fica dourada. Amélia explica que essa é a marca do sucesso do pacto e agora a alma de Akira está ligada ao gato. Night acorda também e comenta que agora está curioso para ver até onde Akira irá. Ele o aceita como seu mestre e jura sua vida em seu serviço. Amélia se apresenta a ele depois disso, e Night responde que como companheira de seu mestre, ela também tem seu respeito. Nesse momento, um círculo mágico aparece no chão, significando que o chefe foi derrotado, mas Akira parece estar perdido em pensamentos. Ele diz que gostaria de ir para o próximo andar logo, mas Night está ferido. Night responde que a porta permanecerá aberta até que eles a usem, então não há necessidade de pressa. Ele decide tirar um tempo para se recuperar e Amélia sugere que eles usem esse tempo para se conhecerem melhor. Night concorda imediatamente com ela, e Akira fica discretamente surpreso com a rapidez com que ele mudou sua personalidade. Por outro lado, Soto e seu grupo chegam ao país fundado por um herói que foi invocado da Terra assim como eles. E eles ficam chocados ao ver que o país se parece exatamente com o Japão histórico. Tudo lá parece familiar, e eles começam a relaxar antes de discutir seu plano futuro. Soto diz que a primeira coisa com que precisam se preocupar são seus fundos, porque estão há um mês de ficarem sem dinheiro e desabrigados. Um cara recomenda se tornar um aventureiro, porque esse é o melhor emprego para eles, e Soto concorda. Ele então passa para o próximo tópico, que é a coleta de informações. Ele sugere que eles encontrem alguém que saiba muito sobre este mundo e também procurem livros com informações valiosas. Outro garoto suspira, esperando que haja um livro que possa dizer como voltar para a Terra. Mas Soto acredita que derrotar o Lorde Demônio é a melhor aposta para fazer isso. Ele pensa que apenas o rei e a princesa podem saber como enviá-los de volta. E embora sejam distorcidos e malignos, eles precisam conquistá-los derrotando o Lorde Demônio. Ele declara que assim que tiverem fundos e informações suficientes, seguirão direto para o continente demoníaco, mas Asahirano discorda. Ele acredita que eles deveriam se reagrupar com Akira antes de irem para o continente demoníaco, porque sua intuição lhe diz que Akira está ficando mais forte muito mais rápido do que todos os outros, e eles definitivamente precisam dele em sua equipe. Alguns membros concordam com Azad, enquanto outros ainda pensam que ele é o assassino do comandante Sarin. Uma pequena discussão começa entre eles sobre esse tópico, mas as garotas se adiantam para mediar entre eles. Elas perguntam a Soto sua opinião sobre o assunto, porque como líder, ele pode tomar a decisão final. Soto concorda com Azad e acredita que Akira já é mais forte do que eles, mas ele duvida que eles conseguiriam trabalhar com ele. Ele diz que Akira não gosta de se envolver com outras pessoas e ainda não se lembra dele, embora sejam colegas de classe desde o jardim de infância. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e até Asahirano concorda que Akira não é exatamente um jogador de equipe. Soto diz que, de acordo com as lendas, apenas a espada sagrada, empunhada pelo herói, pode derrotar o Lorde Demônio, e então precisa ficar forte o suficiente para fazer seu trabalho. Ele acredita que mesmo que encontrem Akira, ele não concordará em trabalhar com ele se eles forem muito fracos. É por isso que ele decide esperar por ele neste país, enquanto todos trabalham duro para aumentar sua força. Por outro lado, Amélia está contando a Akira e Night sobre seu passado. Ela foi expulsa de seu país por sua própria irmã e os homens dela estavam determinados a matá-la. Eles a encurralaram perto de um penhasco e ela usou sua magia da gravidade para cair no rio abaixo, que a levou para a segurança. No entanto, ela estava ferida e cansada, e o slime preto se aproveitou de sua fraqueza para engoli-la inteira. A próxima coisa que ela soube foi que estava na masmorra e Akira havia acabado de resgatá-la. Akira sente pena dela ao ouvir a história, mas Night encontra algumas brechas. Ele comenta que slimes não comem pessoas, e mesmo que um tivesse comido Amélia, ela teria sido digerida no momento em que fosse resgatada. Ela também não entende, mas é grata ao slime que a trouxe para Akira.
Akira diz a ela que ela deveria voltar e tentar resolver as coisas com sua irmã, mas Amélia já desistiu. Ela sente que não pode confrontar sua irmã, mas Akira diz que as coisas vão se resolver de alguma forma, porque eles são família. Ele diz que também tem uma irmã, e embora ela seja atrevida o tempo todo, ele ainda se importa muito com ela. Amélia e Knight perguntam se ele quer voltar para seu mundo para encontrar sua família, e Aki afirma, mas antes disso ele tem outra coisa a fazer. Ele começa a falar sobre Sarin, o homem que o ensinou a viver neste mundo, e fica furioso pensando nas pessoas que o mataram. Ele jura matar o rei e a princesa por assassinarem Sarin. E seu instinto assassino faz Amélia e Knight estremecerem de medo. Amélia grita o nome dele tirando de sua fúria assassina. Uma vez que se acalma, Amélia e Knight dizem a ele que conhecem o nome de Sarin, pois ele era um famoso comandante cavaleiro. Akira percebe que o clima está muito tenso, então ele tira sua luva e, impulsionado por seus instintos de gato, Knight tenta pegá-la. Akira fica feliz em ver que o truque que funcionava em todos os vira-latas ao redor de sua casa funciona em um monstro gato também, e Amélia também quer tentar. Logo depois disso, Akira e Amélia começam a abraçar Knight para desfrutar da textura macia e fofa de sua pelagem. Knight diz a Akira para levar isso mais a sério, porque suas almas estão ligadas e se um deles morrer, o outro também morrerá. Akira já sabe disso, mas ele está apenas feliz por ter um familiar gato, porque ele realmente gosta de gatos. Amélia responde que está com ciúmes dele, porque ela também gosta de gatos. Depois que terminam de brincar, eles decidem sair da masmorra. Akira pergunta a Knight para onde o círculo mágico de teletransporte os levará, mas o gato não tem ideia disso. Ele diz que apenas um punhado de demônios ainda conhece a arte de fazer círculos mágicos, e Akira decide encontrá-los e fazê-los trabalhar para ele assim que chegar ao continente demoníaco. De repente, Amélia se lembra de uma história sobre os círculos mágicos azuis pálidos que levam as pessoas ao lugar que desejam, e se várias pessoas entrarem, ele reage apenas aos desejos de uma pessoa. Akira diz que isso pode criar um problema para eles, mas Amélia o assegura que irá para qualquer lugar desde que seja com ele. Akira não pensa muito sobre a declaração dela enquanto entra no círculo mágico. Ele se pergunta se pode levá-lo de volta para sua família, mas afasta esse pensamento, porque sua vingança vem primeiro. Com isso, o círculo mágico se ativa e o grupo é teletransportado para uma floresta de onde podem ver uma árvore gigantesca. Amélia fica em choque ao ver a árvore que Knight reconhece como a Árvore do Mundo. Ele diz que eles estão na Floresta dos Elfos. E embora Amélia não consiga acreditar que eles acabaram ali, Akira acha que é um bom lugar para estar. De repente, um elfo escondido na árvore atira uma flecha em Amélia. Mas, por sorte, Akira percebe a tempo e a afasta do caminho da flecha. Ele então avança em direção ao arqueiro, desviando sua flecha com sua adaga e então rapidamente alcançando-o por trás. Ele derruba o arqueiro no chão. E Amélia o identifica como Lian. Lian diz que ele não esperava encontrar a traidora quando vem investigar a luz naquele local, e diz a Amélia para fugir se ela valoriza sua vida. Akira o nocauteia porque não está interessado em sua tagareice, mas ele percebe que foi muito lento, pois os elfos já o cercaram. A irmã de Amélia, Kilika, está lá para liderá-los pessoalmente, e diz a Amélia que ela vai morrer agora que voltou para o país voluntariamente. Voltamos então ao passado de Amélia. Naquela época, ela estava reclamando dos guardas no reino dos elfos porque não a deixavam passear sozinha. Eles a lembram que o rei vai ficar fora por muito tempo e por isso estão preocupados que algo possa acontecer com ela. Amélia fica aliviada ao ouvir isso, mas logo se distrai ao ver de longe sua irmã Kilika treinando. Enquanto se afasta de seus oponentes, Kilika para de repente para bater espadas com Lian. E depois de desarmá-lo com um movimento esperto, ela enfrenta os outros dois que se aproximam. Ela recua um passo, salta e ataca rápido, conseguindo roubar as espadas deles. Amélia assiste a vitória da irmã e pensa que Kilika é muito melhor que ela, pois vive aprimorando suas habilidades. O guarda de Amélia também reconhece que Kilika é incrível, mas insiste que ela deve entender que é Amélia quem um dia vai governar. Mais tarde, Lian a procura para dizer que quer terminar o noivado entre os dois, explicando que a decisão não foi dele e que ela deve falar com o pai. Segundos depois, Kilika se aproxima para explicar que Lian não quer se casar com Amélia porque ela é uma garota maldita. Essas palavras machucam Amélia, que não recebe nenhuma palavra de Lian mesmo assim. Em seguida, Kilika confronta Amélia, acusando-a de um crime imperdoável. Embora Amélia tente se defender, os guardas afirmam que uma garota maldita não pode ser rainha e que a verdadeira monarca é Kilika, apontando os arcos para Amélia. Voltando ao presente, Amélia tenta dizer à irmã que vai embora dali, mas Kilika a interrompe, interpretando o gesto como um pedido para que a deixe em paz, algo que ela considera egoísta.
É aí que Akira avisa para Kilika não passar dos limites. Kilika, irritada, pergunta como ele se atreve a ficar do lado de uma criminosa e exige saber quem diabos ele é. Akira apenas responde que é um assassino andarilho que a conheceu há pouco tempo, enquanto os arqueiros elfos continuam apontando para eles. Mudando de assunto, Kilika pergunta a Amélia como ela se atreveu a machucar Liam e diz que por causa disso ela acumulou mais crimes. Akira, notando a repetição, diz que ela não para de chamá-la de criminosa e quer saber afinal o que ela fez. Ao ouvir isso, Kilika levanta a manga do braço, mostrando a pele danificada. Ela explica que Amélia lhe deu veneno, dizendo falsamente que era uma poção. Ela ainda avisa que nem a princesa pode se safar do crime de ferir a realeza. Enquanto os outros a atacam com palavras duras por tal crime, Amélia garante que deu uma poção à irmã, que rebate perguntando se ela está insinuando que é uma mentira de Kilika. Akira percebe a reação chocada de Amélia, mas Kilika vira para ele e diz que ele já viu a verdade, agradecendo por ele as ter trazido para a fugitiva dela. Ao se aproximar, Amélia implora a Akira que não olhe nos olhos de Kilika, mas nesse momento, Kilika já usou sua magia especial de hipnose nele. Em seguida, ela diz a Amélia que é tarde demais, pois ativou sua habilidade Encanto e agora o coração dele pertence a ela. Ou seja, ninguém mais está do lado de Amélia. De repente, Amélia exige que Kilika peça desculpas e desative o encanto na mesma hora para se desculpar com Akira, pois ele tem o direito de pensar e agir como quiser. E ela não pode mudar isso por nada, mostrando quão brava está. Kilika reclama por ela estar brava com ela, algo que Amélia nunca havia feito. Mas Akira pede para que as duas se acalmem, o que as pega de surpresa, e esclarece que a magia dela não teve efeito nele. Com Kilika confusa, Yukuro explica que o encanto não funciona em oponentes de nível superior, e o mesmo vale para a maioria das habilidades mentais. Mesmo ouvindo isso, Kilika se recusa a acreditar que aquele plebeu seja mais forte que ela. Akira diz que ela pode chamá-lo do que quiser, mas ele não vai permitir que ela continue acusando falsamente a irmã, pois não acredita que Amélia seria covarde a ponto de enganar e ferir alguém. Isso deixa Kilika furiosa, e ela imediatamente ordena que seus homens executem Akira. Ele não hesita em se proteger e protegê-las, mantendo a sua sombra ativa sob seus pés. Mas, antes que algo mais aconteça, o rei dos elfos chega e manda que todos abaixem os arcos, exigindo saber que escândalo é aquele. Um dos soldados tenta explicar que a princesa Amélia cometeu um crime, mas o rei manda ele calar a boca, dizendo que a pergunta era para Kilika. Ela, por sua vez, questiona a visita inesperada, já que ele deveria estar em campanha por muito tempo. O pai explica que surgiu a necessidade de voltar e que primeiro ela precisa dar uma explicação do que está acontecendo. Imediatamente todos os guardas começam a defender Kilika e a acusar Amélia. O rei, percebendo que Kilika usou o encanto neles, exige que a filha desative a habilidade na hora. Kilika fica em silêncio, sem obedecer. Ignorando a desobediência, o rei dá o veredito aproximando-se de Amélia para garantir que fará Kilika refletir sobre a forma como a tratou. Além disso, ele se desculpa pela filha considerar um ato covarde atacá-la com tantas tropas. Em seguida, diz a Akira que se ele não tem mais nada a fazer ali, deve ir embora. Amélia, na mesma hora, esclarece que ele a resgatou e a acompanhou até ali. O pai lembra que outras espécies não são permitidas no local sob nenhuma circunstância. Ao ouvir isso, Amélia diz que nesse caso ela irá com Akira, pois ela também não deveria estar ali. O rei a repreende, dizendo que não permitirá tal coisa, já que ela, afinal, herdará o trono. Akira diz ao rei que Amélia é quem vai decidir o que fazer. E quando o rei pede para que ele não se intrometa por ser um forasteiro, Akira aponta que não tem obrigação de obedecê-lo justamente por ser um forasteiro, e que, além disso, pode fazer Amélia seguir sua vontade à força. Nesse momento, Liam acorda para pedir desculpas ao rei pelo seu comportamento desonroso, e o rei nota que ele foi ferido. Entendendo melhor a situação, ele desafia Akira para um duelo e diz que a vontade do vencedor será feita, nomeando Kilika como sua representante. Por fim, anuncia que, segundo as leis élficas, o duelo será realizado em frente à árvore sagrada. Ao chegarem ao local, Amélia pede desculpas a Akira, pois é culpa dela que ele vai morrer, ou algo parecido. Ele esclarece que está fazendo isso porque quer e aproveita para perguntar: o que é essa história de garota maldita? Amélia explica que, segundo as tradições élficas, um dos gêmeos nasce sem se parecer com os pais e é considerado uma criança amaldiçoada, que traz desgraças ao reino. Ela menciona que o costume de eliminar crianças amaldiçoadas foi abolido por ser considerado uma superstição, mas ela é a única com cabelo e olhos de cores diferentes, algo que não passa despercebido. Yoro, contudo, comenta que a irmã dela só usa isso para irritá-la. Akira, em vez disso, diz que acha o cabelo e os olhos dela lindos, o que a deixa envergonhada.
Ao chegarem ao lugar do duelo, Yoro tenta dar um aviso a Akira, mas ele diz que já sabe que não deve usar furtividade, pois quer que todos vejam bem sua vitória. Amélia também avisa que Kilika é a melhor espadachim dos elfos e que ele deve ter cuidado. Além disso, ela admite que ainda tem em alta consideração porque elas se davam bem antes, valorizando o fato de que a irmã nunca parou de se esforçar e sente orgulho dela. Akira escuta atentamente. Enquanto o rei diz a Kilika que ela deve cumprir sua obrigação de mostrar o valor da realeza, algo que ela aceita com determinação. Kilika saca a espada, preparada, mas ao ver que Akira mantém sua arma na bainha, ela pergunta se ele acha que pode vencer desse jeito. Em resposta, ele diz que seria um problema se ele a matasse. Ela ignora o comentário, focada em recuperar a confiança do pai. Então Akira lembra Amélia que ela ficou brava por causa dele há pouco e quer embrandecer por isso. Por fim, ele pede para ela esperar um momento, pois agora está claro que se vencer a irmã dela, ele estará livre para fazer o que quiser. E essas palavras mexem com Amélia. Finalmente, a luta começa, com Kilika iniciando vários ataques em alta velocidade e sem intenção de parar. Akira se defende sem tirar a arma da bainha, usando apenas o próprio corpo, confirmando o motivo pelo qual ela é chamada de a melhor dos elfos. Em um momento, ela tenta acertá-lo como estocada, mas Akira passa por ela com uma velocidade muito maior, empurrando levemente a espada dela para deixar clara a diferença entre eles. Yoro até comenta com Amélia que a irmã dele é habilidosa, mas que o mestre dele é superior. Kilika pergunta a Akira se ele está se exibindo, mas ele apenas pede para que ela desista antes que se machuque. Isso a enfurece. De repente, ela envolve sua espada com magia de vento e dispara um turbilhão contra ele. Akira se surpreende. Ele tenta bloquear, mas acaba desviando devido à forte pressão do ataque. Yoro menciona que aquilo é magia de concessão, e Amélia explica que é a única que Kilika pode usar, mas que justamente por isso, ela a aprimorou a outro nível. A partir daí, Akira se concentra em desviar dos tornados que Kilika dispara. E ao se aproximar um pouco, pergunta por que ela está chorando. Kilika manda que ele pare de falar bobagem, pois ela está sorrindo. No entanto, Akira questiona se aquilo é um sorriso para ela, o que a deixa ainda mais brava. Nesse momento, ela tenta atacá-lo com a magia, mas Akira evita ser atingido ao se abaixar, aproveitando o movimento para derrubá-la no chão com um chute na perna. Assim que ela se levanta, Akira aparece atrás dela, colocando a bainha de sua espada no ombro. Em seguida, diz que já chega, e ainda comenta que a Amélia estava elogiando a irmã, sugerindo que elas façam as pazes. Kilika se recusa, pois não pode se dar bem com alguém que roubou tudo dela. De repente, ela intensifica ainda mais a magia de vento que está usando. Enquanto Akira contém a magia como pode, ele pede para que Yoro proteja Amélia, pois o poder está sendo arremessado em várias direções. É nesse momento que Kilika se queixa de não ter nada e que a menina divina da irmã roubou tudo dela. De repente voltamos ao passado delas, quando eram apenas crianças e se davam bem. Kilika achava o cabelo da irmã lindo naquela época. Mas ao mesmo tempo, os elfos descobriram que a princesa Amélia era uma médium lendária. Se ela despertasse suas habilidades, o mundo se moveria conforme a vontade dela, e por isso acreditavam que enquanto ela estivesse no reino, haveria paz. Kilika explica que a partir daquele dia, ninguém mais lhe deu atenção, e por isso ela não vai parar até recuperar tudo. Nesse instante, Lian se aproxima de Amélia para pedir que ela salve Kilika com um objeto, mostrando que ele havia voltado a si. Sem perder tempo, Amélia sobe em Yoro para usar o objeto. O rei reconhece que é um galho da árvore sagrada com poder de purificação. Em segundos, o galho se eleva ao ar e se desfaz em uma explosão de luz que atinge todos ao redor, o que neutraliza o encanto em cada elfo. Ao se dar conta, Kilika percebe que realmente vai perder tudo e que a irmã dela vai roubar tudo. Isso acontece mesmo com o Lian e a Amélia tentando esclarecer que não é bem assim. Akira vê que, se desviar do próximo ataque de Kilika, que é muito mais poderoso, várias pessoas vão morrer. Sem outra escolha, ele decide ativar a magia das sombras, dando a ordem para que ela devore tudo. O poderoso tornado que Kilika dispara contra eles é rapidamente envolvido pelas sombras de Akira. Contudo, quando Akira percebe que o poder pode atingi-la, ele ordena que sua magia o devore. Imediatamente, todas as suas sombras o envolvem em segundos, um acontecimento que ele não consegue entender. Yoro descarta a ideia de que tenha sido concessão de magia das sombras, dizendo que é algo diferente. Apesar do ataque ter sido neutralizado, Kilika avança para enfrentá-lo corpo a corpo, mas, quando Akira bloqueia com a bainha da espada, o impacto volta para ela, jogando-a para longe de forma brusca. Em seguida, Akira diz que não é verdade que ninguém se importa com ela. Kilika o ignora que vê Lian se aproximar. Ele diz que ela foi forte por escapar do encanto sozinha, e que assim que conseguiu, ficou do lado de Amélia para desencantar os outros. Amélia esclarece que a habilidade encanto não funcionou em Lian, mas Kilika se nega a acreditar e pede que ele faça o que quiser com a vida dela. De repente,
O rei diz que é ele quem deveria ser castigado, e que Amélia não roubou nada dela, e sim ele mesmo. Kilika acha que ele também está falando bobagem, mas o rei se aproxima para devolver as memórias dela, desativando a habilidade de esquecimento. Então, vemos flashbacks do passado delas. Kilika estava interessada em um treinamento secreto que consistia em entrar no labirinto. Ao chegar na entrada, uma pessoa encapuzada lhe deu um objeto, garantindo que ajudaria a escolher os melhores monstros para subir de nível. Lá dentro, Kilika joga a esfera longe, o que invoca vários monstros de alto nível. Mesmo tentando enfrentá-los, eles a superam facilmente. Sem pensar muito, ela foge do labirinto, mas percebe que esses inimigos também conseguiram sair, algo que não deveria acontecer. Ela sabe que se não os parar, eles atacarão o vilarejo, enquanto os enfrenta com todas as suas forças. Logo depois, Leon chega com os guardas para pedir que ela fuja, mas um dos monstros surge do nada e o apunhala no tronco. Enquanto ela sofre ao presenciar isso, é possível ver que o sujeito misterioso ri sem parar com o resultado. O rei explica a Kilika que Leon morreu na frente dela e que a mente dela estava prestes a se quebrar por causa da culpa. Por isso, a única coisa que lhe restou foi fazê-la esquecer. Amélia conjurou sua magia de ressurreição e a usou junto com a magia de gravidade, criando as duas habilidades. Assim que ele usou o esquecimento nela para que esquecesse o acontecimento, os elfos começaram a evitá-la para que ela não se lembrasse, e ele não foi exceção. Em seguida, Lian se aproxima de Kilika para dizer que a atitude desesperada dela o fez se apaixonar. Ele assume que foi muito fraco, pois não conseguiu aconselhá-la. Kilika assume que foi muito tola, pois pensou que todos a odiavam, sentindo inveja e ódio da irmã, que havia resolvido o desastre dela. Mas enquanto ela se critica por seus erros, Amélia diz que isso não é verdade e garante que a irmã é melhor que ela. Isso porque Kilika sempre se esforçou muito antes e depois do incidente. Além disso, Amélia sabe muito bem que a irmã é na verdade doce e atenciosa. Essas palavras carinhosas de Amélia fazem com que Kilika o abrace em prantos. Segundos depois, os guardas se aproximam para cuidar dos ferimentos dela, mostrando preocupação genuína. Mais tarde, em um banquete, Akira lembra ao rei que, como vencedor, Amélia tem o direito de decidir o que fazer da vida. O rei pergunta o que ele planeja fazer, e Akira responde que primeiro irá para o continente dos Homens-Fera, já que seu familiar disse que é um bom lugar para conseguir e consertar armas. Pouco depois, Amélia leva Akira para um lugar para conversarem a sós, e pede para que ele diga o nome dela, já que ele sempre usa o pronome você. Mas como Akira permanece calado, ela o apressa para que cumpra o pedido. Akira apenas pronuncia o nome dela, mas, em seguida, ela o faz repetir mais algumas vezes, admitindo que gosta de como soa. Ao vê-la assim, Akira comenta que ela é um pouco estranha, mas, sem dar atenção, Amélia avisa que a acompanhará para onde ele for e que sempre estará ao lado dele. Em uma mudança de cena, os outros garotos já estão em um barco para continuar a viagem. Seu mestre pede desculpas a Sagina por não terem conseguido esperar por Akira. Ela explica que ele não deve se preocupar e que concorda com a partida. Afinal, eles não podiam mais subir de nível com os monstros de Amatelamato. Ele sabe que Dulce está acompanhando e que Dulce menciona que como precisam melhorar suas armas, eles devem ir para o continente dos Homens-Fera. Ele chega perto para avisar que ela pode voltar quando quiser. E Lian, por sua vez, pede para Akira cuidar dela. Para não ficar por baixo, Akira pede para ele cuidar da outra. O rei, então, comenta que agora que sabem o que Lian sente de verdade, a bola está com Kilika, e isso deixa os dois morrendo de vergonha. Passando para outro assunto, o rei avisa Akira e Amélia que vai colocar seguranças para eles. O motivo é que tem muito bandido agindo na costa, e ele até foi lá dar uma olhada para ver o que podia fazer para resolver. Amélia diz que eles estão de boa, já que Akira é Power, mas o rei explica que pais se preocupam com os filhos, e ele não consegue ficar tranquilo se for para deixar as coisas desse jeito. Aliás, ele até queria ir junto. Assim que escutam isso, Kilika se oferece para ir também, e depois o resto dos soldados faz o mesmo. É óbvio que Akira não quer isso nem a pau, enquanto Amélia está curtindo a situação, abraçada nele. Um tempo depois, eles finalmente começam a viagem. Akira comenta com Yoru que ele se comportou super bem na frente do rei dos elfos. Yoru explica que pouca gente tolera demônios e monstros, e que se ele fizesse qualquer bagunça, sabia que ia complicar a vida do seu mestre. Akira diz que ele agiu como um gatinho fofo, mas os dois não entendem a palavra pois é do mundo dele. Aí, Akira pergunta se o rei demônio não vai ficar com um pé atrás com ele por saber demais, já que ele sabe que está sendo vigiado. Yoru confirma,
dizendo que os olhos e ouvidos dele continuam ligados ao Rei Demônio. No entanto, ele garante que não vai interferir no que Akira faz e não tem a menor intenção de traí-lo. Akira sugere que, se rolar um confronto com o Rei Demônio, Yoru pode ficar do lado dele. Yoru responde que isso é algo para ver na hora, mas que, na real, o Rei Demônio quer bater um papo com ele. Por enquanto, a situação pode continuar assim. Amelia acha que o Rei Demônio pode até querer ser amigo de Akira, ainda mais porque a luta dele ontem foi demais. Yoru também acha que é provável, e que a técnica que Akira usou no duelo com Kilik deve ter chamado a atenção do Rei Demônio. Ninguém mais usa a magia das sombras, e ele ainda se envolveu nela, o que é ainda mais legal. Akira explica que inventou aquilo na hora para não ser engolido, mas Yoru fica mais impressionado ainda com o talento dele, e decide batizar a técnica de Armadura Sombria, e Akira curte o nome. Nesse momento, Akira saca algo e manda pararem a carruagem, explicando que o seu detector de presença disparou. Em segundos, uns bandidos se aproximam para dar a letra. É para não fazerem nada de suspeito, mostrando que estão ameaçando uma refém. Um deles repara que Amélia tem uma aparência diferente e a identifica como a princesa élfica. Isso os deixa mais interessados em levá-la, comentando que Lord Graham vai ficar feliz da vida com o presente. Nessa hora, Akira se move numa velocidade que ninguém consegue ver e, quando fica na frente deles, dá um golpe com o pomo da katana, nocauteando todo mundo. Depois que acaba com eles, o tempo volta ao normal. Ele só pede para os elfos amarrarem os bandidos com as cordas que eles mesmos tinham, enquanto Amélia solta a garota. Com o problema resolvido, Akira pergunta se esse tal Lord Graham é o mandante dos sequestros. Um dos seguranças comenta que ouviu falar dele, achando que era um nobre com esse nome em Uruk, a maior nação dos Homem-Esfera. Ouvindo isso, Akira pede que levem os bandidos para o Palácio Real e avisa que o serviço de escolta deles termina ali. Quando chegam na costa e sobem no navio, Akira conta a Yoru que, ao chegar, quer armas novas e sobre de nível, se der. Amélia pergunta se ele ainda quer ficar mais forte, e ele responde que quer ser bom o suficiente para conseguir a vingança do Capitão Sarão. Yoru aponta que tem um labirinto no porto, que é uma boa opção para subir de nível, e que a viagem vai levar vários dias. Pouco depois, Amélia conta para Akira que é a primeira vez que viaja de navio, e acha incrível passar vários dias juntos no mar. Ela pergunta se ele quer ver com ela o pôr do sol, o céu estrelado e outras coisas. Mas, ao vê-lo sentado lendo, ela pergunta o que ele está fazendo. Akira responde que está lendo um livro, e comenta que o pai dele é muito legal, pois ele pediu livros de recompensa e o pai deu um monte, o que o fez se sentir salvo por ter o desejo realizado. Amélia murmura que o pai dele é um imbecil, e como Akira não ouve direito, ela repete em voz alta, bem irritada. Passados os 10 dias, Yoru explica que o que está na frente deles é Brut, o continente dos Homem-Esfera, enquanto Amélia reclama que Akira só passou a viagem lendo e dormindo. Ao sair do barco, Akira repara que os humanos fazem quase todo o trabalho pesado. Assim que andam um pouco, uns Homem-Esfera os param, exigindo que a garota vá com eles. Vendo que não vão dar atenção, eles se gabam, dizendo que nenhum humano pode se comparar a eles. Akira entende bem porque os humanos são discriminados, e para dar o troco, ele só usa a magia das sombras para cegá-los e segue em frente com os outros. Enquanto caminham, as pessoas em volta olham para Yoru meio estranhadas. Amélia pergunta o motivo. Yoru explica que o povo desse continente odeia e teme gatos pretos, e que é uma boa razão para isso. Akira já consegue imaginar qual é. Neste momento, uma garota os observa de longe. À noite, os dois aproveitam uma boa comida em uma pousada. Com tudo pronto, Akira sugere que vão dormir, mas Amélia aponta que as camas são enormes e uma só daria conta. Akira se espanta com o que ouve e lembra que há duas, e que é para usarem as duas. De repente, Yoru comenta que, como Akira é muito educado, ele vai sair para dar uma volta agora. E Amélia agradece por esse passeio. Akira o repreende, mas Yoru explica por telepatia que vai se encontrar com alguém e que agora Akira pode fazer o que quiser. Afinal, o homem não deve dar bolo em mulher. Akira pergunta quem ensinou isso a ele, mas Yoru não responde. A próxima coisa que Akira ouve é Amélia avisando que vai tomar banho. Depois de se arrumar, ela volta de pijama e encontra Akira capotado na cama, achando que ele estava exausto. Ela sobe na cama, dá um beijo na bochecha dele e deseja boa noite. Sem pensar duas vezes, se deita ao lado dele para dormir. Vemos que ele continua acordado, sem conseguir pregar o olho com a situação. Na manhã seguinte, Yoru acorda Akira e diz que, pelo visto, ele teve uma boa noite. Akira olha para o lado e leva um sustinho ao ver Amélia dormindo na mesma cama. Em segundos, ela acorda. Yoru pede para ela se arrumar, pois terão visita em breve. Logo depois, alguém entra.
Yoru o apresenta como o ferreiro Crow, a quem ele pediu para vir na noite passada. Crow avisa que não pode recusar um chamado do Pesadelo de Doreia, mas Amélia fica confusa com o apelido. Yoru explica que sugeriu visitarem o continente porque Crow é o melhor ferreiro do mundo. Entendendo melhor, Akira se apresenta junto com Amélia. Crow, sem rodeios, pede para Akira mostrar as armas. Ao pegar a katana, ele nota que ela foi usada até cansar no labirinto. Amélia fica impressionada por ele saber de tantos detalhes, e Akira pergunta se ele consegue consertar. Crow responde que depende do material e do pagamento, e Akira aceita na hora. Ele também aproveita para pedir umas 20 armas de arremesso. Com isso, Crow manja que ele é um assassino, e avisa que mesmo com as habilidades, ele ainda é imaturo. Ele quer saber se Akira vai conseguir usar as armas que ele fizer sem estragá-las. Amélia fica brava, mas Akira pede para ela relaxar, pois Crow não está totalmente errado. Como Amélia ainda está incomodada, Yoru conta que Crow também é fera em combate. Mesmo sendo ferreiro agora, ele fazia parte do grupo do herói, o que pega os dois de surpresa. Sem dizer nada, Crow entrega a Akira a lista de materiais para consertar a espada e fazer as adagas, com o preço já incluso. Por último, ele avisa que vai ficar com a katana e que eles podem procurá-lo quando conseguirem o material e o dinheiro. Crow vai embora logo depois. Yoru diz a Akira que apesar do jeito rabugento, ele garante as habilidades de Crow, sendo o único que pode fornecer armas para ele. Akira diz que confia, mas quer saber como vão conseguir o material e o dinheiro. Yoru responde que é só caçar monstros no labirinto. Eles ficam com o material da lista e podem vender o resto. Akira acha que é uma boa, já que também quer subir de nível. Em seguida, Yoru explica sobre o labirinto Brute, mas lembra que a entrada tinha restrições de acordo com o nível de aventureiro. De repente, Amélia pergunta se pode sair um pouco, pois quer resolver algo com Crow, e Akira deixa sem perguntar nada. Assim que ela sai, ele pede para Yoru acompanhá-la e avisa que vai para o labirinto depois de investigar uma coisa. Sozinho, ele pensa que Amélia também quer falar com Crow, ou seja, ela tem a mesma ideia que ele. Mais tarde, Amélia encontra Crow e comenta que a missão do herói para derrotar o Rei Demônio deu errado e só voltaram ele e o Homem-Fera. Crow confirma, dizendo que havia um elfo no grupo, mas ele morreu, e que ela pode culpá-lo por ter deixado o colega morrer. Ela esclarece que não é isso, pois ele e o herói sobreviveram graças à esperteza dele. Ela fala sobre isso porque quer que ela treine. Crow nega na hora, deixando claro que jurou não ter discípulos. Ninguém que tentou deu certo, ou fugia dele, ou desistia. Amélia jura que com ela vai ser diferente, e por isso, implora porque ela quer ficar ao lado de Akira, o que é difícil porque ele é muito mais capaz. Por causa disso, ela sabe que não pode continuar assim e precisa ficar mais forte. Ouvindo isso, Crow reclama com Yoru, pois ele já tinha dito que só aceitava pedidos para consertar e fazer armas. Yoru concorda, mas Amélia não é uma arma e pede para ele parar de chamar ele de Pesadelo de Doreia. Crow lembra que ele é o símbolo de terror que fez todos os Homens-Fera tremerem. Ele é o Pesadelo de Doreia e não pode negar isso. Como Amélia não sabe da história, Yoru conta os detalhes. Aconteceu há uns 100 anos. Naquela época, a cidade mais rica do continente se chamava Doreia. O Rei Demônio deu a ele a missão de causar um tumulto na cidade, como vingança por terem invadido os territórios demoníacos. A intenção era dar uma lição nos poderosos, mas nessa hora, o instinto demoníaco dentro dele o dominou. Como resultado, ele pirou na destruição e na matança, perdendo o controle. Desde então, os Homens-Fera chamaram ele de Pesadelo de Doreia, e os gatos pretos viraram motivo de pânico. Akira escuta tudo, já que Yoru deixou a telepatia legada. Yoru conta a Amélia que talvez ele pensasse que nada de bom aconteceria em sua vida por causa desse evento. Mas agora é diferente, pois ele confia que não vai acontecer de novo enquanto ele serve seu novo mestre. Ele sabe que parece bom demais e aceita se ela quiser criticar. Mas o fato é que o nome dele agora é Yoru, ele é familiar de Akira Onoda e não pode deixar que o matem. Crow diz que não guarda rancor e que a história continua. Vemos um flashback do passado, onde Yoru encontra Crow, o Homem-Fera que estava com o herói. Vendo que Crow está em frente a um túmulo, Yoru acha que ele perdeu alguém querido, e diz que se Crow quiser matá-lo, pode fazer isso. No entanto, Crow apenas aponta que ele é só uma ferramenta do Rei Demônio, e não adianta odiar espadas ou lanças. Além disso, quem tirou a vida de sua irmã não foi ele nem o Rei Demônio. Depois que Yoru foi embora após destruir tudo, a irmã de Crow tentou salvar pessoas presas nos escombros.
O homem estava apressado, com medo de que o monstro voltasse, e mesmo com o pedido dela para esperar, ele a chutou e disparou um raio de magia que destruiu tudo no caminho, matando a irmã dele junto. O desgraçado valorizava tanto a própria vida que não se importou em passar por cima dos seus próprios compatriotas. Ou seja, o homem que matou a irmã dele, o inimigo de quem ele quer se vingar, é o nobre Lord Granthuster. Fim do flashback. Mas no fim ele não se vingou, já que a irmã dele era muito doce e não ia querer isso. Amelia fica mal com a situação, mas Crow pede para ela guardar a pena, pois faz 100 anos. Ela então diz que só sente pena da irmã dele, já que ele a está usando como desculpa para fugir. Crow pergunta o que ela quer dizer. Amelia responde que ele está apenas imaginando o que a irmã dele sentiria do jeito que é melhor para ele, mas está fugindo do mundo e dos seus próprios sentimentos. Quando Crow a critica, Amelia diz que ela era igual a ele. Ela fugia dos sentimentos usando a irmã como desculpa, mas Akira ensinou que estava errada. Depois de ouvir isso, Crow pede para ela ir embora por hoje. Ela obedece sem dizer mais nada. Agora com Akira, ele lembra que a entrada para o labirinto tinha limite de nível de aventureiro, mas como está com preguiça disso, decide usar a invisibilidade. De repente, um forte terremoto acontece e ele vê de longe um monte de monstros saindo do chão, causando o caos ao atacar as pessoas. Logo depois, onde parece ser a entrada do labirinto, uma magia estranha é lançada para o céu, deixando a cidade em um clima sombrio. Na área onde Amelia está, ela vê que chamas azuis desintegram completamente quem é atingido. Ela não pensa duas vezes e se coloca na frente para usar sua magia e impedir que as chamas avancem. Assim que percebe que outros civis vão ser queimados, ela pede para Yoru salvá-los e afastá-los, pois ela vai cuidar de parar o fogo estranho. Mas sozinha, uma voz diz de longe que aquela magia lhe traz boas lembranças. Quando ela se vira, ele a cumprimenta numa boa, chamando-a de Princesa Élfica. Ao vê-lo melhor, Amelia reconhece que é o mesmo cara misterioso do passado dela, o que causou o desastre com sua irmã. Ele comenta que ainda não se apresentou, dizendo que se chama Auron III. Depois ele avisa que o Rei Demônio ordenou que ele a deixasse viva, já que ela tem uma magia muito rara. Nesse momento, ele começa a tocar uma flauta esquisita, fazendo o mesmo fogo azul cercar Amelia, cortando as saídas dela. Auron avisa que vai tirá-la de combate e prepara uma de suas bestas para atacá-la. Enquanto isso, Akira tá meio acabado depois de continuar derrotando os monstros. É aí que Yoru pede desculpas, pois Amelia foi raptada. Pelo que parece, o demônio que fez toda essa confusão a levou para o labirinto e tá fugindo com ela agora. Akira sai correndo ainda mais rápido ao saber disso, muito preocupado com ela. Ao se aproximar da entrada, ele vê uma espada no chão e a pega sem hesitar. Quando umas bestas o atacam de surpresa, ele as afasta com raiva, acabando com elas num instante. Pouco depois, Yoru chega e se desculpa de novo por ter deixado isso acontecer, mesmo estando com ela. Akira diz que o importante é tirar eles do caminho e pede para Yoru se afastar logo. Quando Yoru está bem longe, voando, de repente Akira ativa a magia das sombras, o Inferno Sombrio. De repente uma onda de poder é disparada para todos os lados, pegando não só os monstros, mas também as chamas azuis. Em seguida, ele absorve tudo o que pegou muito rápido, fazendo um esforço enorme. Foi a primeira vez que ele sentiu uma emoção tão forte que no outro mundo ele teria morrido sem experimentar tamanha agitação. Ironicamente, isso só mostrou para ele que tinha outra pessoa querida aqui, além da família. Depois de terminar o ataque gigante e acabar com os inimigos em volta, ele cai no chão de tão fraco, mas mantendo o nome de Amelia na cabeça. O Knight observava tudo do céu. No instante em que Akira desaba, ele dispara para o lado dele. Enquanto tentava descobrir como ajudar, ele escuta, de repente, a voz do sistema que serve o Akira. A voz informa que Akira esgotou mais mana do que o corpo podia suportar. Contudo, a magia de cura da sombra seria ativada automaticamente para tratá-lo. As sombras rapidamente envolvem Akira, e o corpo dele começa a brilhar, enquanto a magia usa mana armazenada para restaurar seu organismo. O All Knight só consegue assistir a tudo isso com espanto e confusão, sem entender o que acabou de acontecer. Após um dia, Akira acorda de repente e pergunta ao All Knight onde ele está. Knight revela que o trouxe para a casa de Crow depois que ele desmaiou. Vendo o sol se pôr, Akira pergunta se ficou inconsciente por 5 horas. Knight corrige, dizendo que ele ficou apagado por 1 dia e 5 horas, o que era esperado, já que ele usou muita mana de uma vez. Ele explica que, por sorte, a magia das sombras ativou sozinha e o curou, pois do contrário, ele teria morrido. Curioso, ele pergunta o que é essa magia das sombras, e Akira responde que não faz a menor ideia. Ele acrescenta que isso não importa agora, pois eles têm algo muito mais sério para se preocupar. Ele desce as escadas imediatamente, onde Crow aguarda.
Akira agradece por ter emprestado a cama e pede para colocar na conta. Crow pergunta para onde ele tá indo, e Akira responde que precisa resgatar a Amélia o quanto antes. O ferreiro gótico avisa que já se passou mais de um dia, e Amélia pode já ter sido levada para o continente dos demônios. Akira declara que então irá invadir o castelo do Lorde Demônio. Crow pede para ele se acalmar. Akira grita que está calmo, apenas apressado, e Crow pergunta como ele pode dizer que está calmo se está esquecendo as armas. Akira retruca, dizendo que não tem armas, pois elas estão em conserto. Crow manda olhar para a mesa. Ele dividiu a espada de Akira em 2 adagas curtas, explicando que são mais adequadas para um assassino. Ele também cobriu os custos e materiais do concerto por ser uma emergência, mas pede para Akira pagá-lo assim que puder. Akira examina as adagas e agradece a Crow, que ainda tem outro presente para ele. Ele joga um anel, afirmando que foi forjado pelo 2º ou 3º herói. O anel tem uma inscrição que diz: "Eu te guiarei a todo lugar". Crow fica surpreso que Akira consiga ler, e ele responde que é a língua do seu mundo. Ele pergunta o que o anel faz, e Crow explica que ele ajuda o usuário a encontrar o que procura. Assim que escuta isso, Akira coloca o anel e ativa seus poderes. O anel emite um feixe de luz que aponta diretamente para a masmorra. Crow diz que ele tem sorte, pois os demônios não levaram Amélia para o reino demoníaco. Akira equipa-se imediatamente e corre para a masmorra, montado nas costas de Knight, que pede para ele não ser imprudente como no dia anterior. Akira concorda, dizendo que não deveria ter arriscado a vida de forma tão impaciente, pois isso significava que Knight também poderia ter moído. Knight confessa que não está preocupado consigo mesmo, apenas não quer que Akira se machuque. Enquanto isso, na masmorra, Amelia está cansada e ferida. O demônio chamado Auron conversa com ela de forma alegre, dizendo que as coisas estão indo muito bem. Ele revela que demônios iam um feitiço para controlar monstros, mas ele estava curioso sobre como isso afetava humanos e outras espécies. Ele enviou uma centopeia voadora em direção a Amélia, dizendo que, graças a ela, descobriu que seu feitiço especial não consegue controlar elfos, mas pode imobilizá-los. Amélia reúne forças para perguntar por que ele está mantendo ela na masmorra. Auron explica que apenas demônios de 2º grau ou superior podem usar magia de teletransporte. Infelizmente, ele é apenas um demônio de 3º grau e não tem essa capacidade. Por isso está esperando seu chefe chegar para levá-los ao continente demoníaco com seu feitiço de teletransporte. Ele não sabe quando o chefe virá, mas também não está com pressa, pois está gostando da conversa com Amélia. Ele incentiva a perguntar o que quiser e ele responderá honestamente. Ele está confiante que mesmo que Akira apareça antes do chefe e Amélia conte tudo, o herói não conseguirá vencê-lo. No entanto, ele garante que ela não será ferida no processo, pois precisa levá-la ao Lorde Demônio em perfeitas condições. Ao mesmo tempo, Akira está procurando Amélia, e o anel continua apontando para a masmorra. Ele decide apressar-se quando uma maga encapuzada surge, pedindo para ele atender um pedido. Akira reconhece como a Stalker que os estava seguindo. No momento em que a maga peluda pede para acompanhá-lo no resgate de Amélia, ele agarra pelo galão. Ele exige que a garota revele como sabe sobre Amélia, e avisa que, se a considerar perigosa, mataria ela ali mesmo. A garota fala sobre a habilidade rastreador de cheiro, e como a usou para seguir Amélia até se desaparecer na masmorra. Ela também usou a habilidade para descobrir que Akira está lá se dirigindo para lá, e agora quer ajudá-lo. O All Might confirma que a garota não está mentindo. Então Akira salta e pergunta por que ela quer ir junto. A garota primeiro se apresenta como Lia, a primeira princesa da nação de Homem-Esfera de Uruk. Ela recebeu a informação de que o Lorde Demônio estava visando Amélia. Então, ela veio avisar os dois. No entanto, ela pensou que Akira não acreditaria em uma estranha sem provas, então decidiu apenas segui-lo até que os demônios atacassem no dia anterior. Akira ainda não confia totalmente, então usa sua habilidade Olho do Mundo nela e descobre que ela está falando a verdade. Ele então pergunta o que faz sua habilidade Barreira Espiritual e Lia se assusta. Ela pergunta como ele sabe sobre suas habilidades, mas Akira manda ela apenas responder. Ela explica que barreiras normais são aplicadas em espaços fixos, mas sua barreira espiritual pode ser aplicada a alvos em movimento. Akira pergunta se ela pode aplicar em pessoas, e Lia confirma. Ela diz que sua habilidade será muito útil para ele. Ela então revela que o Lorde Demônio está atrás da magia de ressurreição de Amélia, e eles não podem permitir que ele a consiga. Akira fica chocado com a informação e sobe imediatamente nas costas de Knight, mandando Lia fazer o mesmo. Knight pergunta se ele tem certeza de que podem confiar na garota, e Akira responde que eles precisam do poder dela para resgatar Amélia, e que não tem outra escolha. Por outro lado, Amélia também descobre o plano do Lorde Demônio, e fica bem surpresa. Ela pergunta para Auron por que o Lorde Demônio iria querer sua magia de ressurreição, se os demônios vivem praticamente para sempre, e são extremamente difíceis de matar. Auron concorda, dizendo que não vê muito sentido na magia de ressurreição. Ele afirma que ela não pode ser usada se o alvo estiver morto há muito tempo, e além disso, tem um longo tempo de recarga. Amélia pergunta como ele sabe tanto sobre isso, e Auron diz que simplesmente sabe.
Ele diz que quando Akira morrer em suas mãos em breve, ela não poderá salvá-lo com seu feitiço de ressurreição, pois ela acabou de usar em si mesma. Ele fala animadamente sobre o quanto Amélia chorará ao ver Akira morrer, e espera que seja mais do que as lágrimas de Kilika quando Lion morreu por causa dela. Enquanto isso, Akira continua a caminho da masmorra. Ele sente que já viu Lia antes, quando foi invocado, e pede para ela contar o que estava fazendo lá. Lia começa sua história do início, dizendo que era uma garota de vila comum, mas um dia uma gosma preta apareceu e engoliu sua família e sua vila. Ela tem certeza que alguém modificou aquela gosma com magia proibida e a soltou em sua vila. E agora, sua missão é encontrar os responsáveis. Akira percebe que a gosma que engoliu Amélia deve ter sido a mesma. Lia revela que foi a única sobrevivente de sua vila. A família real a adotou por causa de suas habilidades raras, e ela se tornou uma princesa. Ela usou sua autoridade para investigar o incidente e descobriu que ele tinha ligações com o país que invocou Akira e os outros. Ela conta que muitos humanos e Homem-Esfera desapareceram nos últimos anos e foram usados como sacrifício para o ritual de invocação. Lia tem certeza de que sua família desaparecida estava entre os sacrifícios, e por isso ela queria observar de perto o herói que foi invocado com a vida deles. Akira diz que também é um dos caras invocados do outro mundo, mas Lia não tem ressentimentos contra ele. Ele só odeia o rei e a princesa que estavam por trás de tudo. Akira revela que também tem profundos ressentimentos contra eles. Ele se recusa a acreditar que o rei os invocou para lutar contra a invasão do Lorde Demônio, e Knight confirma que ele está certo. Ele diz que os demônios não tentaram invadir nenhum outro país no último século, e todos apenas os estereotipam como uma raça maligna, que só quer violência. Nisso eles chegam à entrada da masmorra. Uma vez lá dentro, Knight avisa Akira que eles precisam derrotar um certo número de monstros para liberar cada andar. Essa foi a regra estabelecida pelo primeiro Lorde Demônio que criou todas as masmorras, e não há como contorná-la. Akira diz que fazê-lo normalmente levará muito tempo, então ele usará a magia das sombras para ser rápido. Knight avisa que ele ficará esgotado antes mesmo de chegarem ao demônio, mas Akira responde que eles não têm outra opção. Knight diz que tem outra forma de lidar com a situação. Ele planeja cuidar dos monstros menores, enquanto Akira usa energia para a luta principal. No entanto, ele não tem certeza se conseguirá manter o controle quando se acostumar com o combate. Ele teme que possa ferir seu mestre se entrar em Rúria, mas Akira garante que ele fará com que isso não aconteça. Ele pede ajuda de Knight, que imediatamente se transforma em sua forma de 3 cabeças, aniquilando as hordas de monstros com seu sopro de fogo enquanto corre pelos corredores da masmorra. Ele começa a perder o controle e a bater nas paredes. Akira manda ele se controlar, e sua voz alcança Knight, que se sente como se estivesse nadando em um vasto oceano. Ele se sente melhor ao ouvir a voz de Akira e pede para ele continuar chamando seu nome, pois isso o ajudará a manter o controle. Akira acha a ideia meio suspeita, mas concorda e continuam conversando com Knight para que ele possa se manter no controle. Enquanto avançam pela masmorra, Akira pede a Knight que conte mais sobre por que as outras espécies odeiam os demônios. Knight revela que é por causa do primeiro Lorde Demônio. Ele ficou ressentido porque outras raças o empurraram para o continente estéril e atacaram seus países. Isso o tornou o símbolo do mal supremo, e as pessoas passaram a acreditar que apenas o herói poderia deter alguém tão perigoso. Knight continua eliminando a horda de monstros à sua frente, enquanto conta a Akira que a maioria dos Lorde Demônio não tentou atacar os humanos, mas algumas gerações atrás, algum tolo que queria ganhar fama matou a esposa do Lorde Demônio. O Lorde Demônio era um cara bem tranquilo, que amava sua família, mas quando perdeu a esposa, virou uma ameaça. Akira sente pena do pobre cara, mas pensa que, se ele realmente ordenou o sequestro de Amélia, ele o fará pagar. Knight não tem problemas com isso, mas pede para Akira ter em mente que nem todos os demônios são iguais. Alguns são cruéis e querem esmagar todas as outras raças, mas outros querem alcançar a paz com todas as espécies do planeta. Akira diz que se lembrará disso. Logo depois, eles chegam à sala onde Amélia está detida. Akira diz imediatamente ao demônio que levará Amélia de volta, e ordena que Lia lance uma barreira nela. Enquanto isso, Knight volta à sua forma básica, e Oron diz que está impressionado com o braço direito do Lorde Demônio, que trouxe o assassino tão rapidamente. Knight o ignora e pede desculpas a Akira, pois não poderá ajudá-lo por um tempo. Até Amélia se desculpa por tê-lo arrastado para essa confusão. Akira manda os dois ficarem calmos. Ele diz a Amélia que não vai deixar ninguém tê-la, e saca suas adagas. Oron também invoca suas armas, dizendo a Akira que ele perderá esta batalha e sua vida. Knight o lembra que o Lorde Demônio ordenou que levassem Akira até ele, mas Oron responde que suas únicas ordens eram trazer Amélia viva. Ele foi instruído a matar Akira se ele tentasse impedi-lo. Knight não consegue acreditar que o Lorde Demônio mudaria de ideia assim, enquanto estão distraídos. Akira de repente se esgueira por trás de Oron e ataca. O demônio bloqueia o golpe facilmente e então contra-ataca, estendendo sua lança e cortando a perna de Akira. A Akira continua atacando implacavelmente, mas nenhum de seus golpes supera a defesa de Oron, que está tratando a luta como uma brincadeira. Ele consegue ferir Akira repetidas vezes, mas então decide terminar a luta rapidamente, pois está menos divertido do que pensava. Akira diz que será ele quem terminará a luta, e ativa sua magia das sombras.
As sombras vão para os locais onde seu sangue foi derramado, e Akira usa uma habilidade especial para invocar bestas das sombras usando seu sangue. Todos ficam chocados ao ver isso. Oron tem dificuldade em lidar com as bestas das sombras atacando por todos os lados. Enquanto ele está ocupado lidando com os lobos das sombras, Akira corre em sua direção e corta seu braço e perna, fazendo-o derrubar sua arma. No entanto, Akira também está muito esgotado agora, e Oron tem mais truques na manga. Ele toca sua flauta assustadora, chamando os monstros sob o seu comando para lutar por ele. Akira entra em pânico ao ver isso porque sua magia das sombras ainda está em recarga, e ele não sabe como se defender. Os monstros carregam seu raio final para destruí-lo de uma vez, mas Lia usa todo o seu poder para criar uma grande barreira ao redor de Akira antes de desmaiar. A barreira primeiro absorve os ataques dos monstros, e assim que eles tentam mudar para o combate corpo a corpo, ela reflete os ataques de volta, explodindo suas cabeças. Imediatamente depois, Amélia caminha até Akira, dizendo que agora pode se mover, porque Oron foi enfraquecido. Ela se esconde atrás dele. Oron diz que está decepcionado consigo mesmo. Akira aponta sua adaga para ele, mas hesita em desferir o golpe final. Oron manda ele se apressar, provocando-o por ser um assassino que não consegue matar um alvo indefeso. Enquanto Akira se pergunta como pode matar alguém que parece com um humano, o chefe de Oron se teletransporta para lá. Ele não tá feliz de ver que Oron perdeu, mas agora, Akira e seus amigos estão apavorados, porque sabem que não podem vencer um demônio de segundo grau. Mas é aqui que termina o episódio. Comenta a palavra Akira, para eu te dar um coração. Lembrem-se de curtir e se inscrever no canal. Valeu por assistir e a gente se vê na próxima. Rebobina se despede.